Olá, meu nome é Wallace e juntamente com os integrantes do meu grupo, Diogo e Luísa, gostaríamos primeiramente de agradecer ao nosso professor e orientador Ricardo Pires por todo o auxílio durante o desenvolvimento deste trabalho. Também gostaríamos de agradecer à banca examinadora. O tema do nosso trabalho é um sistema de supervisão em tempo real para o auxílio ao operador de processo de hivernização de madeira. O nosso projeto aborda o desenvolvimento de sistema que a finalidade é indicar, em tempo real para um operador, a qualidade do envernizamento que está sendo executado em portas de madeira dentro de uma fábrica. Além disso, ele visa evitar desperdícios de matéria-prima, retrabalhos e mão de obra. Esse sistema realiza a coleta dessas imagens, faz uma análise e, na sequência, transmite os resultados de forma instantânea para o operador. A justificativa para o nosso trabalho foi por meio da observação dos processos de acabamento dentro de uma pequena empresa de móveis. Dentro do ambiente de acabamento dessa pequena empresa, nós observamos que o trabalho era feito totalmente manual. Então, muitas vezes, quando o operador ia aplicar o verniz na peça, ele acabava aplicando demais em uma área da superfície e menos em outra área, o que acabava gerando custos, retrabalhos e desperdícios de materiais. Então, baseado nisso, nós procuramos desenvolver esse sistema que auxiliasse este operador na aplicação do verniz para que ela fique da forma mais uniforme possível. O objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de um sistema que apresente um desempenho significativo quanto à avaliação da qualidade da invernização das portas, das peças fabricadas nessa empresa, e além da elaboração desse sistema de análise de imagem, também uma análise em tempo real da superfície que está sendo invernizada por meio de uma validação dessas imagens, que essa validação é feita por meio de valores médios das cores, uma análise de cores, para chegar na pigmentação ideal e gerar ali a cor final que deseja se alcançar. E informar também o operador de forma em tempo real sobre a necessidade de invernizar ou não em pontos específicos a superfície da peça. Para entender uma indústria, nós precisamos voltar um pouco na história, começando pela primeira Revolução Industrial, por volta de 1760. Nela nós tivemos a criação da primeira máquina a vapor, cuja principal fonte era o carvão mineral. Além disso, nós também tivemos o desenvolvimento da primeira indústria têxtil. 100 anos depois, nós tivemos a segunda Revolução Industrial, do qual as nações avançavam no processo produtivo, tendo como eles, iniciando pelo Taylorismo, cuja técnica era a otimização das tarefas desempenhadas através da organização e da divisão das funções dos trabalhadores. Depois, com o Fordismo, nós tivemos a técnica da produção em larga escala, com o intuito de reduzir os custos de produção. E por último, o Toyotismo, que o objetivo era a eliminação do desperdício durante os processos produtivos e principalmente evitar a acumulação de mercadorias no estoque. Além disso, a gente também teve o desenvolvimento das indústrias petroquímicas, siderúrgicas, metalúrgicas, que também surgiram neste mesmo período. Já na década de 70, nós tivemos a terceira Revolução Industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, onde nós tivemos o surgimento dos primeiros semicondutores, da internet, computador, biotecnologia, satélites, a indústria química fina e de alta tecnologia. Todos esses processos fizeram encurtar as distâncias entre as sociedades mundiais e interligar o mundo ainda mais,
por meio do processo denominado globalização. A indústria 4.0, que é a que vivemos atualmente, traz um conceito que representa a automação industrial e a integração de diferentes tecnologias, como a inteligência artificial, a robótica e a internet das coisas, a computação em nuvem, também com o objetivo de promover a digitalização das atividades industriais, melhorando dessa forma os processos e aumentando a produtividade. Partindo da análise da Revolução Industrial, podemos abordar a indústria moveleira, que, segundo a Associação Brasileira de Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, em 2021 apresentou o setor mundial, o setor industrial madeireiro, um grande avanço na sua produção e também nos seus resultados, que alcançaram uma tendência muito positiva e um crescimento na sua demanda mundial por madeira. Baseado nessa alta demanda, é esperado também uma busca maior na capacidade produtiva dessa indústria e também no desenvolvimento de sistemas de controle de qualidade, de forma que seja amplificado os ganhos e sejam reduzidas as perdas. Então, o desenvolvimento de um sistema que identifique e viabilize a padronização das cores, texturas e até mesmo a qualidade da produção faz com que a produção aumente e reduza os custos por meio da utilização de tecnologias como o uso de softwares que garantam a qualidade desses processos e também o uso do processamento de imagens, de forma a assegurar também um desenvolvimento melhor do produto, uma qualidade maior e também uma satisfação maior do cliente. As linguagens de programação se tornaram ferramentas imprescindíveis no desenvolvimento tecnológico, e uma das linguagens mais utilizadas na atualidade é a linguagem Python. A linguagem Python é uma linguagem de programação de alto nível criada na década de 90 pelo matemático holandês Guido van Rossum. Ela apresenta como características ser dinâmica, interpretada, multiplataforma, modular e orientada a objetos. Por ser uma linguagem de síntese relativamente simples e de fácil compreensão, ela ganhou uma popularidade muito grande entre profissionais da indústria tecnológica que não são exatamente programadores, como engenheiros, matemáticos e cientistas de dados, entre outros. Um de seus maiores atrativos é o fato dela possuir um grande número de bibliotecas nativas e também de terceiros, que torna ela muito difundida e útil por uma grande variedade de setores, dentro de desenvolvimento web, análise de dados, imagens, machine learning e inteligência artificial. Para compreender a análise de imagens, precisamos antes entender como funciona o processamento de imagens e a visão computacional. No processamento de imagens, o que nós temos é um processo no qual a entrada é uma imagem e a saída é um conjunto de valores numéricos que pode ser ou não a composição de outra imagem. A visão computacional, por outro lado, ela visa primeiramente a emulação da visão humana. Ela apresenta também como entrada uma imagem, porém a sua saída, diferentemente do processamento de imagem, corresponde à interpretação da imagem de entrada. Essa interpretação pode ser parcial ou completa. Ainda dentro do estudo do processamento de imagens e da visão computacionais, nós temos que compreender o espectro do processamento de imagens até chegar na visão computacional. Nós temos 3 níveis de espectro. O nível baixo. Nesse nível baixo nós temos operações primitivas, operações básicas, como por exemplo a redução do ruído e uma melhoria de contraste. Já no nível médio, ocorrem operações mais complexas, como por exemplo o particionamento da imagem em regiões.
e o reconhecimento de objetos também, como pode ser visto nessa imagem abaixo. Que primeiro ele tem uma aquisição da imagem, depois um pré-processamento e depois ele particiona essa imagem. E no último nível, que é o nível mais alto, que é onde a gente chega na visão computacional, aí sim a gente tem os processos relacionados à cognição humana. Então, por exemplo, aqui a gente já conseguiu, por meio do particionamento da imagem e o reconhecimento de objetos, reconhecer, por exemplo, a roda, a parte frontal da moto, o motor, entre outras partes de interesse nosso, que a gente deseja estudar. É um exemplo. Como foi abordado anteriormente, a visão computacional ela procura modelar e replicar a visão humana usando software e hardware. E uma das ferramentas mais utilizadas no estudo e nas aplicações de visão computacional é o OpenCV, que é uma biblioteca de programação de código-fonte aberto, que foi desenvolvida inicialmente pela Intel nos anos 2000. E essa biblioteca ela possui uma grande quantidade de funções, de ferramentas de interpretação de imagens que fazem operações simples, desde a filtragem de ruídos até operações mais difíceis, como por exemplo o reconhecimento de padrões, análise de movimentos, o reconhecimento facial, entre outros. Além disso, essa biblioteca ela está dividida em 5 grupos de funções, sendo eles o processamento de imagens, a análise estrutural, a análise de movimento e rastreamento de objeto, reconhecimento de padrões, calibragem de câmera e reconstrução 3D. Além disso, ela também tem integração com diversas linguagens de programação, como por exemplo o Python, o C++, o Java, entre outras linguagens. A partir do estudo da visão humana, descobrimos que o olho humano é capaz de reconhecer 3 cores: vermelho, verde e azul. E a partir da combinação dessas cores, conseguimos gerar todas as outras cores. Então, dentro do estudo da visão computacional, foi feito a mesma coisa. Foi criado o sistema RGB, que faz o mesmo processo, que é a combinação dessas cores. O objetivo é a reprodução dessas cores em dispositivos eletrônicos, como TV, celulares, computadores, monitores, entre outros. Os valores de RGB são exibidos em intervalos que vão de 0 a 255, conforme a tabela abaixo. Geralmente, no sistema de visão computacional, trabalha-se muito com escala de cinza, porque nela você vai ter apenas um canal de cor que vai representar a mesma imagem, com valores que vão de 0 a 255 em cada pixel. Então essa é uma forma muito simples de reduzir a quantidade de informação a ser processada e dessa forma ter resultados melhores e taxa e velocidade de aplicação melhores. Então, por exemplo, se nós temos aí essa imagem que representa o 8, uma imagem, por exemplo, de 100 pixels de largura por 100 de altura, então a gente teria uma matriz de 100 linhas e 100 colunas. E com essas informações variando de 0 a 255, a gente consegue fazer um reconhecimento de padrões muito mais fácil do que se utilizasse as outras cores, fosse uma imagem colorida. Então essa é uma das técnicas que pode ser utilizada dentro do sistema de visão computacional para o reconhecimento de padrões. Materiais e métodos. Os materiais utilizados para a simulação do nosso sistema foram uma câmera de celular, utilizada para gravar os vídeos que foram usados nos testes, uma pistola de ar para pintura, usada para realizar as envernizações, uma cabine de pintura com iluminação adequada e uma cortina d'água para absorção dos gases expelidos durante o processo de envernização, 4 amostras de madeira e 4 amostras de verniz utilizadas nos testes em que realizamos, um computador para executar o sistema, um monitor para visualizarmos em tempo real o resultado do programa e, finalmente, o software que desenvolvemos. O software foi desenvolvido em linguagem Python através de um compilador chamado Spyder. Os custos envolvidos neste processo são relativamente altos, pois foi utilizada a estrutura de uma fábrica de móveis de alto padrão.
Sem a parceria com esta empresa, dificilmente teríamos condições de replicar de forma fiel o processo de envernização da forma como é feito dentro da cabine de pintura. A operação do sistema pode ser resumida e explicada de forma geral, por este simples fluxograma mostrado na figura 1. O processo se inicia com a captura da imagem da madeira que será envernizada. Essa captura é feita pela câmera, dentro da cabine de pintura, garantindo uma iluminação adequada que não interfira na interpretação da cor real da madeira pelo programa. Em seguida, o programa inicia a extração da informação recebida pela câmera, realizando a varredura da imagem e analisando o padrão de cor de toda a madeira. Com a informação da coloração de cada ponto da imagem em mãos, o programa faz a comparação entre a cor ideal imputada pelo usuário e a cor atual na qual cada trecho da madeira se encontra, definindo se esta cor atual já está correta ou se ainda está errada. Se a cor estiver certa, o programa aceita o pixel e mostra ele na janela de resultado. Caso a cor ainda esteja errada, o programa rejeita o pixel e não mostra ele na janela de resultado, mostrando apenas um ponto preto. Na figura 2, temos um fluxograma que detalha melhor o funcionamento do programa e sua operação por parte da pessoa que irá aplicar o verniz. No início, o operador deve informar ao programa a cor do verniz que utilizará para a envernização, seja escolhendo entre cores pré-definidas ou imputando manualmente uma nova cor que ainda não foi utilizada. Em seguida, deve informar também a taxa de precisão, ou seja, o quão precisa ele quer que seja a envernização. Esta opção é dada pois alguns móveis podem ter coloração mais variada entre tons claros e escuros, e outros precisam estar com a cor mais uniforme, muito próxima da cor ideal. Ao receber estas informações do usuário, há uma comunicação entre software e hardware e o programa abre a câmera para começar a captura das imagens. Caso ocorra algum erro e o programa não consiga se comunicar com a câmera, o programa alerta o usuário com uma mensagem de erro. Caso contrário, o programa segue em frente com a sua operação normal. Ao obter a imagem, o programa faz um redimensionamento da mesma para reduzir a quantidade de pixels a serem analisados, facilitando assim o processamento dos dados e fazendo com que não seja necessário um computador de alto desempenho para sua execução. A partir da imagem redimensionada, é feita uma varredura em tempo real de cada um dos pixels presentes na imagem. Para cada pixel, é analisado a cor atual, sendo que esta cor é dada em níveis de vermelho, verde e azul, ou seja, ela é descrita pelo padrão de cores RGB. Usando como base a cor escolhida pelo operador e a precisão que este deseja ter em sua envernização, o programa estabelece uma faixa de tolerância de cor. Com isto, é possível realizar uma comparação entre a cor atual de cada pixel e a gama de cores que estão dentro do intervalo definido nesta faixa de tolerância. Os pixels que possuem componentes de cor R, G e B dentro da faixa de tolerância são tidos como corretos e serão exibidos conforme a imagem original. Já os pixels que têm seus componentes de cor fora da faixa de tolerância são considerados como errados e serão exibidos apenas como pontos pretos. O conjunto dos pixels analisados e classificados como certos ou errados formam a imagem resultado, que segue a imagem original, mas mostra apenas os pixels dentro da faixa de tolerância de cor estabelecida anteriormente. Esta imagem é novamente redimensionada para ter o tamanho da imagem original e poder ser visualizada corretamente pelo operador. Tanto a imagem original quanto a imagem resultado são exibidas em tempo real no monitor de visualização, permitindo que o operador saiba se cada trecho da madeira está ficando com a cor correta ou se ainda está com a cor fora dos limites estabelecidos. Na figura 3, podemos ver a interface gráfica que foi desenvolvida para facilitar a comunicação entre o usuário e o programa. Nela, o operador faz de forma intuitiva a seleção da cor que será utilizada, tendo o nome de cada verniz e podendo observar sua cor, e além disso, ele faz também a seleção da tolerância citada anteriormente por meio de uma barra de rolagem, definindo quão preciso deverá ser o resultado da sua envernização. Essa interface é fundamental, pois permite que o aplicador de verniz utilize o sistema sem grandes dificuldades e sem ter que passar por um longo treinamento, como seria necessário se o programa fosse executado diretamente através do seu compilador. Simulação. O desenvolvimento do programa foi feito através de diversas simulações e testes até chegar no seu resultado final.
O primeiro teste foi realizado com imagens estáticas de madeiras durante o processo de invernização, para verificar a capacidade do programa de realizar varredura dos pixels e classificá-los como corretos ou incorretos, considerando uma faixa de cores pré-estabelecida. O desafio nessa etapa foi definir a cor que deveria ser considerada ideal pelo programa, bem como a faixa de tolerância de cores que seria exibida na imagem resultado. A partir desse teste, conseguimos um programa capaz de analisar uma imagem estática e isolar apenas as cores desejadas, deixando todos os pixels fora dos limites estabelecidos na cor preta. No segundo teste, substituímos a imagem estática por vídeos, tanto gravados como em tempo real, direto da webcam do computador. Percebemos que a análise dos pixels e a formação da imagem resultado isolando somente as cores escolhidas foi possível em um vídeo do mesmo modo em que havia sido na imagem estática. Porém, o vídeo resultante não rodou em tempo real, tendo um intervalo em torno de 5 segundos entre a atualização de cada quadro. Isto ocorreu pois o programa precisa analisar milhares de pixels por segundo, e para que isso seja feito em tempo real e sem atrasos, seria necessário um computador com poder de processamento enorme. No terceiro teste, buscamos uma forma de contornar o problema encontrado no teste anterior. Como a causa do problema era a quantidade de pixels a serem analisados pelo programa, a solução encontrada foi o redimensionamento da imagem obtida através da câmera, de modo que a quantidade de pixels diminuísse consideravelmente. O desafio nesse teste foi encontrar uma resolução para a imagem que permitisse um vídeo rodando de forma lisa, no resultado exibido pelo programa, mas que ao mesmo tempo mantivesse uma nitidez de imagem suficiente para que o operador pudesse visualizar se o processo de invernização está acontecendo da forma correta. Ao atingir este equilíbrio, consideramos que a estrutura do programa estava pronta e que já poderíamos realizar testes com vídeos reais de invernização. Após a parte de simulação finalizada, já com o código definido, podemos iniciar os testes. Os testes foram feitos a partir de vídeos que nós recebemos do operador da marcenaria. Ele disponibilizou alguns vídeos para nós, já com o gabarito do que a marcenaria pede, qual é a necessidade da marcenaria, e nós então adaptamos o nosso sistema aqui, o nosso programa, tá? Os vídeos que a gente recebeu continham madeiras diferentes, com tamanhos diferentes, iluminações diferentes, porque tudo isso era necessário que a gente pudesse avaliar o comportamento do sistema. E então definir também qual era o padrão RGB que nós iríamos setar aqui. Para o nosso primeiro teste, nossa primeira amostra, nós utilizamos a tolerância de 30%. Então, aqui está o primeiro print, onde a madeira ainda não foi envernizada, e, portanto, o nosso programa apresenta uma tela preta. Conforme ele vai pintando, o nosso operador vai envernizando, nota-se que o sistema também vai aparecendo a cor da madeira, né? Ele mostra que a madeira, de fato, foi envernizada. Ao final desse nosso primeiro teste, do nosso primeiro tingimento, notamos que no final do programa, com tolerância de 30%, a imagem ainda continha alguns pixels pretos. E o que significa isso? Que ele não estava respeitando a nossa tolerância de 30%. Mas o que isso significa? Como essa amostra que nós pegamos é o padrão da marcenaria, o nosso sistema tem que se adequar ao que o cliente pede. Portanto, identificamos que a tolerância precisava ser ajustada. Então, modificamos para 50%, e aqui é o primeiro tingimento, mas o nosso segundo teste. Nós vemos que ao final do vídeo, ele mostra já a madeira completamente pintada, todos os pixels aparentes, aqui a cor da madeira, da envernização, e, portanto, este caso aqui passaria com a tolerância de 50%. Agora, eu vou mostrar para vocês o vídeo dessa envernização acontecendo. Antes, só vou explicar a nossa tela inicial. Na tela inicial, ele pede para você selecionar a cor desejada para a envernização e a tolerância. Então, a cor você seleciona aqui com o botão, se é padrão 1, padrão 2, 3 ou 4 de verniz, que foram os 4 vídeos que a gente vai apresentar aqui. E a tolerância, que vai de 0 a 100,
e a gente pode aumentar ou diminuir conforme o resultado desejado, né? Então, vou iniciar o vídeo aqui para você. Ok, então primeiro aperta o botão iniciar, ele vai avaliando o vídeo e representando dentro do nosso programa o que ele está vendo, né? Se a pintura está dentro do esperado ou não. Esse aqui já é com a tolerância de 50%. Então, vemos que ao final do vídeo, esse teste passou. No nosso segundo tingimento, o formato da madeira era diferente e a cor também, tá? Então, o que a gente consegue enxergar a partir das imagens? Inicialmente, a madeira não está envernizada, o programa mostra uma tela preta. Ao meio do processo, a madeira, conforme vai sendo pintada, vai aparecendo no nosso programa. E ao final do processo, a madeira aparece completamente. Para esse tipo de madeira, identificamos que a tolerância tem que ser menor, então foi selecionado 25%. O que representa que, para que o nosso programa funcione da melhor forma possível, ele acompanha a tonalidade da madeira. Então, quanto mais clara a madeira, menor tem que ser a tolerância. Vou também soltar o vídeo aqui para vocês. Verniz 2 selecionado. Vamos, então, iniciar o processo. Tolerância 25%. Nosso operador começa a envernizar e o nosso programa vai, então, colorindo conforme vai identificando o aumento de tonalidade na imagem. Ok, ponto importante para a gente ressaltar aqui também, tá? Conforme muda a iluminação e o braço do operador vai passando, o sistema vai reconhecendo também, ok? Isso que eu comentei, a gente vai conseguir enxergar bem nesse próximo vídeo, sobre a mão do nosso operador na avaliação do programa. Para esse terceiro tingimento, a amostra, também com dimensões diferentes, ela é um pouco mais uniforme do que as outras que a gente estava usando, e mais clara. Então, a tolerância baixamos para 15%, selecionamos o verniz 3, que é o nosso padrão 3 da madeira, e então a gente percebe que o programa vai se adaptando e funcionando de uma forma melhor, tá? Vou soltar o vídeo aqui. Iniciando o programa. Essa madeira, então, ela é mais uniforme, ou seja, vai ficar um resultado mais próximo do ideal. Madeira mais clara, tolerância mais baixa também. No nosso quarto tingimento, a gente selecionou um vídeo onde a posição da amostra estava diferente das demais. As demais vocês notam que elas eram deitadas, essa nós colocamos em pé. Por quê? Para que a gente pudesse mostrar, né, e validar que a posição, iluminação, tudo isso impacta em como o nosso sistema vai reproduzir a resposta final. O que acontece? Vou soltar o vídeo e ir explicando ao mesmo tempo. Aqui a tolerância é mais baixa pela cor da madeira, mas vocês notam que conforme o operador vai passando a mão, o sistema não consegue reconhecer se a madeira foi pintada ou se é a mão do nosso operador, se é, por exemplo, a nossa máquina ali de envernização, a nossa pistola. Isso pode acabar confundindo o nosso programa. E, outro detalhe,
o reflexo da lâmpada do teto está dando ali na madeira, no canto direito. E isso pode atrapalhar também o nosso resultado final. Mesmo com a tolerância adequada, em 10%, pois a nossa madeira é clara, então a tolerância tem que ser baixa. Mesmo com isso, né, nossos padrões indicados, o sistema não dá uma resposta satisfatória, porque os nossos requisitos não foram estabelecidos, que é uma boa iluminação, um posicionamento adequado, para que não haja nenhuma interferência na hora da avaliação do nosso sistema. Conclusão. Ao final do trabalho, concluímos que obtivemos resultado satisfatório dentro das nossas expectativas e também das expectativas da empresa na qual será utilizado o sistema. Conseguimos desenvolver um sistema que foi capaz de monitorar e auxiliar no controle de qualidade do processo de invernização de madeiras, podendo ser utilizado para portas, armários e outros tipos de móveis. Para a utilização do sistema, deve haver um treinamento do profissional que realizará a aplicação do verniz, para que este saiba determinar a cor e a precisão corretas para cada tipo de madeira e verniz utilizados no processo da empresa. Porém, com a interface gráfica que desenvolvemos, o operador não requer grandes conhecimentos em programação e informática como um todo, para poder operar o software. Além disso, ele deve se atentar para a iluminação adequada do ambiente onde será feita a invernização, para que o produto final não seja afetado negativamente por sombras, reflexos e outros danos que podem ser causados por uma iluminação inadequada e mal posicionada dentro do ambiente. Este sistema traz uma grande otimização para o processo de invernização de madeiras, diminuindo o tempo necessário, evitando retrabalhos, evitando o desperdício de materiais e também aumentando a qualidade e a confiança dos produtos finais, além de garantir maior uniformidade na linha de produção. Conforme já foi dito anteriormente, esse projeto atingiu as expectativas do nosso cliente, da nossa empresa em questão. Mas identificamos algumas melhorias para futuros projetos, para novas adaptações do nosso projeto. Aqui eu vou citar 3. Tá? A primeira seria uma leitura automática, né? uma regulação automática dos parâmetros do sistema. Então, aqui no nosso trabalho, nós tínhamos já o gabarito ideal, o que a fábrica quer vender, a empresa quer vender ao cliente, e o nosso programa se adequa a isso então, e diz se a madeira passa ou se não passa. O legal seria um programa também que pudesse só captar a madeira e já identificar qual é o padrão sozinho, sem que o operador tenha que setar de forma manual. Uma segunda melhoria seria uma sinalização na imagem em tempo real. Aqui nós só temos se ela está pintada ou não, né? Se ela passou ou não. Mas seria legal se tivesse uma porcentagem também mostrando, ok, aqui ainda está preto porque falta 100% da pintura, falta 50%. Então o operador entenderia se ele precisa pintar a mais ou a menos nesse local. Acho que ficaria um guia melhor para o operador. E, por fim, a nossa terceira melhoria seria um protótipo de pintura automática, ou seja, sem necessitar de um operador manual, né? A gente, no caso, tem o operador de pintura, ele pega a pistola e vai pintando. No futuro, seria legal se a gente conseguisse já um robozinho, um equipamento que pudesse fazer a pintura uniformemente e de modo automático, com todos os parâmetros que a gente já mencionou anteriormente.